que aparece aqui, fala então de linguagem de tribunal, fala de controvérsia, né? A linguagem então aqui é uma cena então de tribunal. O Senhor então vai defender a sua causa, o povo vai dar a sua resposta e o profeta então ele vai como que ser um advogado, né? Um advogado da parte pleiteante. Bem, no caso aqui, Miqueias é apresentado como uma espécie então de advogado. Olha o versículo 3, nós temos o apelo do Senhor do 3 ao 5. Ó povo meu, o que tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Olha o que Deus está dizendo então no tribunal. O que eu fiz para enfadar vocês? Testifica contra mim. E aí Deus diz o que fez, versículo 4, te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, pus Moisés e Arão. Olha o versículo 5, povo meu, lembra da consulta de Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheçais a justiça do Senhor. Então até aqui do 3 até o 5, nós temos o apelo do Senhor. O versículo 6 a 7, Miqueias então agora age como se ele estivesse falando, né, em favor do povo. Ele faz então perguntas retóricas. Olha o versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante Deus Altíssimo? Verei a ele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha nação? O profeta então aqui, nos versículos 6 e o versículo 7, ele fala como se ele estivesse falando em favor do povo. São perguntas retóricas que o povo poderia, muitas vezes, falar, né, responder ou perguntar, né? Deus tinha sido fiel para eles, nós vimos no versículo anterior, Deus tirou do Egito, Deus enviou líderes, mas o povo estava respondendo essa fidelidade de Deus de que forma? O povo então estava respondendo com hipocrisia, mantendo então uma fachada exterior e um ser interior pecaminoso. Então, por isso que o profeta faz essas perguntas retóricas. Deus vai se agradar de bezerros de um ano? Deus vai se agradar com carneiros, com ribeiros de azeite? E aí quando chega no versículo 8, nós temos então o profeta de forma muito concisa, a resposta então que foi feita anteriormente nos versículos 6 e 7. Olha o que o profeta diz no versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é o bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor, então, queria que o povo agisse dessa forma. Deus queria um compromisso espiritual. Alguns dizem que esse versículo 8 é uma espécie de coração do Antigo Testamento. Deus quer que o povo pratique a justiça, ame a beneficência e ande humildemente com o seu Deus, conforme está aí no versículo 8. Ou seja, o que Deus exigia do povo é isso que está no versículo de número 8. Logo em seguida, no versículo 9 a 16, nós temos então a culpa de Israel e o castigo divino. O versículo de número 9. A voz do Senhor clama a cidade, o sábio verá o teu nome, ouvi a vara e quem o ordenou. Ainda na casa do tesouro de impiedade, efa pequeno que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas, com um saco de pecados enganosos? Veja bem, então aqui do versículo 9 até o versículo 16, Deus então está enviando o castigo e ele próprio escolheu então um instrumento para aplicar este castigo. Deus observa então os atos corruptos da nação e Deus então estará disciplinando, né, a nação, disciplinando o povo. Veja que os pecados aqui de Judá são descritos nesse versículo 9 a 16 de forma muito clara, né? O profeta era uma pessoa provinciana, era uma pessoa do interior, né? Mas Deus está condenando aquela nata sofisticada da cidade de Jerusalém. Eles estão no centro do pecado da nação, né? Então o profeta
quando faz essas perguntas, aí ele quer realçar as más práticas. Nós temos aí várias perguntas, o versículo 10, o versículo 11, ele está realçando as práticas ímpias, então, da nação. Eles estavam amontoando riquezas com base nas desonestidades, né? O versículo 13, assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. O versículo número 13. No versículo de número 15, tu semearás, mas não cegarás, pisarás o azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, e não beberás vinho, porque se observa os estatutos de Onri, os estatutos de Onri. Veja bem essa expressão, os estatutos de Onri. Onri foi o fundador da cidade de Samaria. Ele fez parte da dinastia perversa do rei Acabe. Ele incentivou as práticas idólatras de Jeroboão. Isso está em 1 Reis 16, né? Então, o profeta está falando claramente aí sobre os pecados, então, da nação. Chegamos ao último capítulo do profeta Miqueias, que é o capítulo 7. O profeta agora, ele traz um lamento doloroso do versículo 1 até o versículo 6. Ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno na terra, não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, o juiz se apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. Olha o versículo 4. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal. O profeta, então, nesse momento, ele está exclamando. Veja bem que ele começa com a expressão ai de mim. Essa expressão aparece também lá no profeta Isaías. Ou seja, o profeta descreve os pecados da nação, mas ele está como um sentinela. Você pode ver isso no versículo de número 4. Né? Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. O profeta, então, está agindo como um verdadeiro sentinela. Então, o profeta aqui, ele realmente lamenta a corrupção da nação. Dos versículos 1 até o versículo 6, o profeta está lamentando a situação da nação. Então, veja que ele descreveu os pecados da nação, mas, ao mesmo tempo, agora no capítulo 7, ele também lamenta a situação da nação. No versículo 7, nós temos a esperança do profeta, é muito bonito o versículo 7, depois que ele lamenta a situação calamitosa em que a nação está, ele diz no versículo 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E versículo 8 a 13, Israel vai ser restabelecido. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E ele descreve do versículo 8 até o versículo 13. Ele relembra as bênçãos que o remanescente de Israel ele vai desfrutar. Está em foco especialmente o reino milenial. Né? Isso vai até o versículo de número 13. Do versículo 14 até o versículo de número 20, o profeta então fala das bênçãos finais para o seu povo, para o povo de Deus. Olha o versículo 14, apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-te em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. As nações o verão, envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão os pó como as serpentes, como os répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos, com pavor virão a ira do Senhor. Aliás, com pavor virão o Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. O profeta, então, está, nesse momento, pedindo ao Senhor que pastoreie, que alimente e que proteja o seu povo. É isso que ele faz no versículo 14, pedindo a Deus que alimente e proteja o seu povo. Ele também... no versículo de número 5, no versículo número 15, diz que Deus vai mostrar as maravilhas, né?
como fez inclusive quando tirou o povo do Egito, está no versículo 15, as maravilhas são os milagres que vão acontecer, Deus mostrando a glória da nação de Israel ao mundo. E finalizando os versículos 18 até o versículo 20, o profeta então, ele fala do caráter piedoso e bondoso, digo, de Deus, né, em perdoar os pecados de Israel. Ele termina o livro mostrando que Deus é um Deus bom que perdoa os pecados da nação de Israel. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Apesar então da infidelidade de Israel, Deus iria cumprir as promessas incondicionais que ele tinha feito a Abraão lá no livro de Gênesis. Deus também iria cumprir as profecias com as alianças, né? A aliança que ele tinha feito, chamada aliança davídica. Então Israel seria restaurado novamente, né? Jesus Cristo, descendente supremo de Davi, vai reinar em Jerusalém e reinar também em todo o mundo. Então veja, assim nós estamos então finalizando o estudo do livro do profeta Miqueias. Portanto, que você possa ler o livro do profeta Miqueias com detalhes, também ler o livro, fazer os exercícios, né? E se tiver também bíblias de estudo, dicionário bíblico, você pode complementar os seus estudos fazendo pesquisa no dicionário bíblico, também olhando as notas de rodapé que normalmente as bíblias trazem. Portanto, que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus, né, encontre lugar em nossas vidas, em nossos corações. A voz de Miqueias, ela continua retumbante nos nossos dias. Que Deus abençoe a todos.